Boa noite, pessoal. Deus abençoe, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos. Continuação, então, do capítulo 8 de Apocalipse, e versículo 7 em diante. Vamos lá. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue e foram lançados sobre a terra. E a terça parte das árvores foi queimada e toda a erva verde foi queimada. Esse é um sinal já parecido com uma das pragas, lá em Êxodo 9, 23 a 27. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e granizo, e fogo correu pela terra. O Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Então houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve outro igual em toda a terra do Egito desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu em toda a terra do Egito todos os que havia no campo, todos os homens como os animais, e o granizo feriu todas as ervas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, acho que é assim que fala, onde estavam os filhos de Israel, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão, e disse-lhes: desta vez pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo somos ímpios. Assim como as pragas não afetaram o povo de Israel, só os egípcios, que agora a gente viu que o anjo selou o povo de Deus para que não fossem afetados. Então ali o gelo, só o gelo com fogo já seria um evento sobrenatural, né? Imagina um bloquinho de gelo pegando fogo, coisa louca que ia ser. Só que sangue também foi adicionado agora. E mesmo que muitos tentem explicar, né, de forma natural esses eventos, né, mas não tem como, é milagre. E se até no Antigo Testamento os sinais já foram literais, porque não seria agora também, né? E em Joel já diz também, em Joel 2,30, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então Deus realmente vai fazer acontecer esses eventos sobrenaturais, e como diz no versículo 7, 1/3 das florestas vai queimar. Para ter uma ideia, só a Amazônia já representa 2/3 de área florestal no mundo. Então é como se quase toda ela fosse queimada. Claro, não vai ser só ela, né? Ao redor do mundo. Mas enfim. Versículos 8 e 9. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como se fosse um grande monte ardendo em fogo, e a terça parte do mar tornou-se em sangue, e a terça parte das criaturas que estavam no mar e tinham vida morreu, e a terceira parte dos navios foi destruída. Parecido com a praga de Êxodo 7, 14 a 21. Então o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó é obstinado, ele ainda se recusa a deixar o povo ir. Portanto, vá ao faraó pela manhã, enquanto ele desce ao rio, fique na margem do Nilo e encontre-o lá. Certifique-se de levar consigo o cajado que se transformou em cobra. Então anuncie-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me para lhe dizer: deixe meu povo ir para que me adorem no deserto. Até agora você recusou ouvi-lo, portanto, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que eu sou o Senhor. Olha, golpearei as águas do Nilo com esse bastão na mão, e o rio se transformará em sangue. Os peixes que estão nele morrerão, e o rio cheirará mal. Os egípcios não poderão beber a água do Nilo. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, pegue seu cajado e levante a mão sobre as águas do Egito, todos os seus rios, canais, lagoas e todos os reservatórios. Transforme toda a água em sangue, e todo o Egito a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em tigelas de madeira e potes de pedra. Então Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenara, enquanto Faraó e todos seus oficiais observavam. Arão ergueu seu cajado e atingiu as águas do Nilo. De repente, todo o rio virou sangue. Os peixes do rio morreram, a água ficou tão suja que os egípcios não conseguiram beber. Havia sangue por toda parte em toda a terra do Egito. É tenso. E a segunda trombeta será apenas bem mais devastadora do que quando foi essa praga do Egito. Porque antes só afetou o Egito, mesmo que fossem águas que, né, tivessem tipo numa geladeira da época, né, não tinham nada a ver com o rio. E agora vai ser 1/3 dos oceanos. Olhem num mapa do planeta e vocês vão ver o tamanho que é o Oceano Pacífico. Ele é 1/3 da área dos oceanos. Aquilo lá vai basicamente virar sangue. Só olhar lá para ver o tamanho que é. E além de 1/3 dos navios serem destruídos, atualmente seria em torno de 10 mil navios, né, existentes que seriam destruídos. Então é muita coisa. Versículos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma lâmpada. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela se chama Absinto.
e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. Vamos lá. Estrela vem da palavra em grego, significa asteroide, e ela não atinge a água, mas sim a terra, porque acaba poluindo 1/3 dos rios. No caso, atinge a terra, onde tem as nascentes de rios, né, e assim polui tudo. Esse asteroide se chama absinto. É um nome que vem de uma planta que se extrai um óleo verde escuro e tem gosto amargo, ela era usada para matar vermes intestinais. Esse era o jeito de se livrar de vermes nos dias de João. Então esse asteroide é chamado assim porque ele vai contaminar as águas e vai deixar elas com gosto amargo, talvez até com uma coloração verde escuro. E essa planta ela não envenena imediatamente, só que ao longo do tempo, sendo consumida, ela pode matar. Então muitas pessoas morreriam por causa do consumo dessa água. E não é que essa planta cresça no asteroide, só foi chamado assim, né, na época porque era o jeito de entender os efeitos que iria causar nos rios e como traria a morte, porque contaminaria a água potável dos rios. E tem várias passagens que falam sobre esse absinto também. Deuteronômio 29:18, para que não haja entre vós homem ou mulher ou família ou tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza fel e absinto. Jeremias 9:15, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu alimentarei esse povo com absinto e lhe darei a beber a água de fel. Jeremias 23:15, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que eu alimentarei com absinto e os farei beber a água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a profanação por toda a terra. Lamentações 3:15 e 19, ele me encheu de amargura, embriagou-se com absinto, lembrando-se da minha aflição, da minha miséria, do absinto e do fel. Amós 5:7, vós que transformais o juízo em absinto e deixais a justiça na terra. Provérbios 5:4, mas o seu fim é amargo como absinto, afiado como uma espada de 2 gumes. Então, todas as vezes, absinto é algo ruim. Tem algo que eu não coloquei no estudo, porque é algo mais recente que eu vi. Vocês podem dar uma pesquisada, ou talvez até complemente alguma hora, que tem uma nova teoria que tem acho que é meio que um satélite, uma arma russa, que inclusive o nome é Satan 2, coisa boa, né? Que diz que causa meio que isso. Tem que dar uma pesquisada, eu não vi bem direito, mas tem algo que talvez poderia ser esse asteroide, né? Que seria algo, porque quando cai em alta velocidade, pega aquele fogo, talvez o João entendesse como isso. Vai saber. Enfim. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Assim como a terça parte deles escureceu e o dia não brilhou na terça parte dele e da mesma forma a noite. Parecido com a nona praga. Êxodo 10, 21 a 23. Então o Senhor disse a Moisés: levante a mão para o céu e a terra do Egito será coberta por uma escuridão tão espessa que você poderá senti-la. Então Moisés ergueu a mão para o céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito durante 3 dias. Durante todo esse tempo as pessoas não conseguiam se ver e ninguém se mexia, mas havia luz como sempre onde o povo de Israel vivia. Então vai ser tão escuro que seria como se todo mundo fechasse os olhos e tentasse andar por aí. Então o que diz ali é que durante a noite apenas 2/3 das estrelas vão dar luz, assim como a lua e o céu vão brilhar apenas 2/3 deles. E diz que o dia não brilhou na terça parte, assim como a noite. Ou seja, se a gente separa o dia e a noite em 12 horas cada, por 4 horas ficaria completamente escuro, tanto no dia quanto na noite. E a palavra para ferida, onde diz ali que foi ferida a terça parte, ela vem da palavra que se traduz como praga, ou seja, uma praga que iria afetar os corpos celestiais, né? E no Egito foi dito que eles não se moviam, não que não pudessem se mover, mas que estava tão escuro que eles não podiam simplesmente sair por aí andando normalmente. Só que durante a tribulação não fala quanto tempo vai durar. Alguns acham que vai durar todo o resto da tribulação, outros por 3 dias, mas é impossível dizer. Eu acho que não dura tudo, né? Até porque senão as outras coisas não fariam muito sentido acontecer. Então deve ser só por
período de tempo. Outra coisa ainda sobre isso é que pode ser sobre isso que Jesus falou lá em Mateus 24, 21 a 22. Então haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Porque agora, em vez de 12 horas de dia, vão ter só 8. Seria meio que a misericórdia de Deus mesmo meio a tribulação. Mas no sentido de tipo, ok, tem 8 horas no dia para ter as outras perseguição. Como agora tem menos horas, não tem como sair perseguindo todo mundo, porque não dá para ver nada, tá completamente escuro. Talvez seja isso, vai saber. Talvez só Deus, em curto tempo ali e fechou. Mas, e passar mais rápido durante a tribulação. Não tem como saber. Mas enfim, finalizamos capítulo 8. Deus abençoe, pessoal. Até o próximo vídeo.